Eu percebo o quanto realmente os pais são fortes e o quanto nós temos uma capacidade de dormir pouco. É muito interessante isso. O Senhor tem sido muito fiel conosco. Mas o que eu queria dizer a vocês, e não pregar hoje, eu prometo, mas é realmente dizer o quanto isso muda a nossa história e vida. E o quanto um dia após o nascimento, na verdade, no ato do nascimento, realmente o meu coração mudou, a minha mente mudou. A minha vida mudou. E eu sou muito grato à comunidade, porque se não fosse vocês ofertando, se não fossem vocês ajudando, nós não poderíamos ter feito o parto onde nós fizemos. E eu sou muito grato à comunidade, eu sou muito grato a vocês. É um espírito de gratidão, porque realmente através de vocês e com vocês o Senhor nos ensina a provisão, a dependência. E foi extremamente precioso poder ver o nascimento do Pedro, poder ver a comunidade feliz com o nascimento do Pedro. Eu fiquei feliz demais de receber mensagens. Desculpa se não respondi você ainda, chegará a sua hora, mas nós estamos realmente felizes demais. O Senhor é bom e fiel. Hoje eu fui na casa dos meus pais buscar algumas coisas e, preste atenção, peguei fotos de quando eu era criança. O Pedro é, gente, igualzinho. Nicole, você vai ver essa pregação depois, você vai observar que o Pedro é igualzinho o pai. Ele só trouxe algo muito parecido com a família da Nick. Um furinho no queixo e a língua comprida. É bizarramente engraçado como a língua do Pedro é igual do sogro dele, do meu sogro, na verdade. E é maravilhoso isso. Do sogro dele ainda não, né? Do meu sogro. Irmãos, vamos orar pelo Kleber, então, nessa noite, se você pode, estenda suas mãos aqui à frente. Vamos orar. Amado Jesus, nós te damos graças por essa comunidade, por esse lugar, o qual o Senhor tem nutrido e regado um povo. Que o Senhor possa usar hoje o Kleber mais uma vez, trazendo a nós, Pai, uma mensagem dos céus para os nossos corações. Que ele realmente seja uma ferramenta, uma arma afiada aos nossos corações. E que possamos sair daqui, Deus, refletindo e mais apaixonados por Ti. Assim abençoamos ele, abençoamos essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, boa noite, graça e paz, amém? Vocês me ouvem bem aí? Então tá, que sou meio surdo, então preciso saber, senão daqui a pouco eu começo a berrar aqui. Gente, vamos lá, abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 15, a continuação da pregação da semana passada. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 24 hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15 a seguir. Muito bom ter o pastor Dudu de volta, né? Oramos bastante e nós também contemplamos a mão do Senhor sobre a vida de vocês e a gente está muito feliz. Vamos lá, gente. Amém? Encontraram? Vamos lá. Versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós vamos ficar até aqui. Irmãos, nós começamos então, na semana passada,
uma série de mensagens que tem por tema a escatologia do Messias, o fim dos tempos na ótica de Jesus. Nós estamos explorando aqui alguns trechos do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Esse sermão ele é conhecido como sermão escatológico, ou sermão profético. E nesse sermão o próprio Jesus fala sobre o fim dos tempos, sobre os acontecimentos e desdobramentos futuros. Obviamente que nós também estamos acessando outros textos, outras profecias das Sagradas Escrituras que se referem ao dia do Senhor, ao retorno glorioso do Senhor. Então nós vamos fazer algumas conexões hoje aqui com algumas profecias bíblicas, analisando as falas de Jesus e, de certa forma, vamos tentar entender de maneira panorâmica a respeito dos acontecimentos do tempo do fim. Nós falamos aqui na semana passada que o objetivo dessa minissérie, eu vou chamar assim minissérie porque são 3 episódios, ou três mensagens, são basicamente dois objetivos. Primeiro, acender em nós a chama da bendita esperança. Por que isso? Porque o retorno de Jesus é um assunto que todos nós já ouvimos, todos nós conhecemos, de alguma maneira nós sabemos que Jesus vai voltar, porque todo mundo fala que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é você saber, uma coisa é você ter a informação, outra coisa é você ser cativado por essa esperança. Porque não basta a gente saber sobre o fim, eu falei isso na semana passada, não basta a gente saber sobre o fim, precisamos estar aptos para viver essa realidade se ela acontecer na nossa geração. Então a minha oração, como eu comentei com vocês na semana passada, é que as suas afeições elas sejam cativadas por esse tema. Que as suas afeições possam ser cativadas por essa esperança, pelo retorno glorioso do Senhor. E o segundo objetivo é desconstruir algumas ideias equivocadas a respeito do tempo do fim. Então, eu até comentei que muitos aqui vieram de um contexto onde a volta de Jesus era tratada sempre num aspecto de um certo terrorismo. Esse tema ele era usado para aplicar medo, principalmente nos jovens, nas pessoas, nos adolescentes e nos jovens. E era usado uma teologia da opressão para gerar medo, um terrorismo. E esse terrorismo relacionado a esse tema fez com que muitas pessoas tivessem ou um asco sobre esse assunto, ou uma ideia errada sobre o que significa o retorno de Jesus. Me lembro que quando eu era mais jovem, mais moço, quando eu tinha voltado aos caminhos do Senhor, estava naquela intensidade, né? Naquele fogo inicial, naquele ânimo inicial. E eu tinha um amigo que a gente subia monte junto, era uma maravilha, era um parceiro de guerra mesmo. Só que um dia eu falei com ele bem assim, cara, como eu gostaria que Jesus voltasse hoje. Que bom seria se Jesus voltasse hoje. E aí ele olhou para mim e disse assim, não, Jesus não pode voltar hoje. Aí eu falei, mas por que Jesus não pode voltar hoje? Porque eu não casei ainda. Porque eu não casei ainda. E eu entendo a angústia do irmão. Sinceramente, eu entendo. Mas essa fala, irmãos, ela reflete o coração de alguém que não entendeu o que significa o retorno de Jesus. Alguém que não entendeu que nenhum prazer dessa terra pode se comparar com a glória que é de vir. Nada que nós possamos experimentar aqui na terra, ainda que seja prazeroso, ainda que gere euforia em nós, vai se comparar ou pode se equiparar com aquilo que nós viveremos quando o Senhor voltar. Por isso, irmãos, nós precisamos ter clareza sobre esse assunto e ter essa chama viva dentro dos nossos corações. Antes de entrarmos no texto propriamente dito que lemos, eu acho importante ressaltar também que nós não sabemos exatamente o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Já vários movimentos ao longo da história tentaram cravar dias, cravar datas, com base em experiências pessoais. Então, por mais estudioso que você possa ser das Escrituras, das profecias,
por mais intimidade que você tenha com Deus, ninguém pode dizer ou cravar o dia que Jesus vai voltar. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Todos os movimentos, porque teve, né? Sempre tem, né? Teve movimentos que durante a história tentaram cravar, e esses movimentos foram frustrados. Foram frustrados, falsos profetas desmascarados, porque tentaram categorizar ou colocar de maneira peremptória o dia e a volta de Jesus e se frustraram. Então, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. O que nós saberemos como igreja, e eu acredito nisso, e a gente já tem trabalhado isso aqui, é que a igreja, ela saberá os sinais, ela saberá a estação. Não saberemos o dia e a hora, mas saberemos a estação que Jesus vai voltar. Entendendo os sinais, olhando, estudando e discernindo as profecias, a igreja saberá a estação que o Senhor vai voltar. Amém, irmãos? Então, só relembrando para você que estava aqui e pontuando para você que não estava aqui na semana passada, quando Jesus prega esse sermão, ele está no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Então, segundo a cronologia do evangelista Mateus, essa é a última semana de vida do Senhor. E Mateus ele vai dividir o seu evangelho em 5 grandes discursos de Jesus. Então, esse é o último discurso da última semana, é o último ensino público do Senhor. Então, os discípulos vão aproveitar o ensejo diante de uma fala de Jesus a respeito do templo, e eles vão perguntar sobre as últimas coisas, sobre a vinda do Senhor e sobre o desdobramento das últimas coisas. E aí, Jesus começa então a descrever os eventos e os sinais que antecedem a sua vinda. A primeira parte dos eventos são chamados, como nós trabalhamos aqui na semana passada, o princípio das dores. Alguém me perguntou, Kleber, mas você acha que nós já estamos vivendo o princípio das dores por conta da guerra que acontece no Oriente Médio, a guerra no leste europeu e tudo mais? E eu falei que não. Por que não? Nós estamos vivendo, qual é o nosso período escatológico? Onde nós estamos nesse cronograma? Nós estamos no período chamado últimos dias. Os últimos dias, eles se iniciam quando Jesus morre e ressuscita, então, a partir de então, começa na história os últimos dias. Nós estamos, irmãos, nos últimos dias, caminhando então para esse período escatológico chamado de o princípio das dores. Mas se você parar para pensar, nós somos a geração mais apocalíptica de todas. Nunca na história, até aqui, Jesus esteve tão perto de voltar. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas às vezes a gente tem que falar o que é óbvio. Então, cada dia que se passa, cada hora, cada mês, cada ano, está cada vez mais próximo a nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, ela se aproxima. Olha o que Pedro fala na sua primeira carta. Eu vou citar aqui a passagem, talvez eu não posso esperar você abrir lá, tá? Mas anota aí, depois você lê em casa. 1 Pedro, capítulo 4, olha o que Pedro diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Note a conexão que Pedro faz com a proximidade do fim de todas as coisas e a intensidade no reino que os discípulos precisam ter. Ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto. Então, a forma de nós nos prepararmos para o retorno do Senhor Jesus é nos posicionando para ser quem nós fomos chamados para ser. Pedro fala que nós devemos intensificar, ter uma vida de oração, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Essa é a forma com que nós vamos nos preparar para o retorno do Senhor. É sendo quem o Senhor nos chamou para ser. Tem pessoas que acham que se preparar para a volta do Senhor é construir um bunker, construir um buraco, estocar um monte de comida
estocar água, estocar alimento. Então, muitos acham que se preparar para o fim é isso. Na Bíblia, se preparar para o fim não é isso, não tem a ver com isso. As palavras do Senhor são claras. O que a Bíblia nos aponta é para que nós venhamos adotar esse estilo de vida. O Craig Keener, em um livro que está sendo traduzido agora para o português, que está sendo traduzido como Não Tenha Medo do Anticristo, ele diz: estar preparado significa que estamos completamente entregues a Jesus e prontos para testemunhar por Ele, não importa qual seja a nossa situação. Isso é estar preparado. Isso é estar pronto, é sendo quem o Senhor nos chamou para ser, é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, os eventos que inauguram o tempo do fim, eles são conhecidos, como eu já mencionei e trabalhei semana passada, o princípio das dores. Então, Jesus compara o seu retorno com uma mulher que está prestes a dar à luz. A gente explicou isso, eu expliquei isso semana passada, a gente deu até risada de alguns exemplos que eu usei. E eu expliquei que essas dores do parto, elas são crescentes. Os eventos como guerras, terremotos, rumores de guerra, eles vão acontecendo em uma escala sem precedentes. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, sempre houve essas coisas, sim ou não? Sempre houve fome, sempre houve guerra, sempre houve terremoto. Mas aqui o que Jesus mostra é que são eventos de uma escala sem precedentes. Esse tempo não será somente um tempo de desastres naturais, guerras e etc. Será também um tempo de engano. Um tempo de muito engano, principalmente num contexto da igreja. Eu ainda vou falar sobre isso hoje. Não será somente um tempo de desastres e enganos, será também, escute isso, um tempo de iniquidade. Eu expliquei para vocês que a palavra que aparece no grego aqui é anomia, que é basicamente, o significado é ilegalidade. Nesse tempo onde vai haver todos esses eventos e catástrofes acontecendo ao mesmo tempo, preste atenção nisso. Haverá uma implosão do Estado de Direito. As pessoas não mais respeitarão a lei dos homens e principalmente a lei de Deus. Nós tivemos um deslumbre disso agora com a catástrofe do Rio Grande do Sul. Vocês viram que diante do caos, o que aconteceu diante do caos? Tinha muitas pessoas roubando, assaltando, cometendo atrocidades no meio do caos. Então imagina isso, e outras catástrofes mundiais aconteceu a mesma coisa. Então isso não é uma coisa só do Brasil, isso é uma coisa do homem, da natureza pecaminosa do homem. Então imagina quando chegar o tempo e todos esses eventos acontecerem e o mundo estar um caos, então a iniquidade reinará. O mundo verdadeiramente estará um caos. E ao findar esse período, nós temos o tempo chamado, findar esse período de princípio das dores, nós temos um novo período, que é a grande tribulação. Então hoje nós vamos conhecer alguns aspectos da grande tribulação. Ah, Kleber, eu não queria ouvir isso, né? Não gosto desse tema, então, mas no caso a própria Bíblia fala disso. E nós precisamos ser instruídos nisso. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver aqui, conhecer alguns aspectos práticos desse período de tempo, que será singular na história da humanidade. E nós vamos observar quem são os responsáveis pela grande tribulação e qual será o papel da igreja na grande tribulação. Então, começando pelo começo, quem produzirá a grande tribulação? Segundo a Bíblia, eu vou resumir aqui, nós temos basicamente 4 agentes da grande tribulação. Primeiro, Deus. Deus será um agente da grande tribulação, derramando o seu juízo, os seus juízos. Você encontra isso lá em Apocalipse, com os 7 selos,
as 7 trombetas e as 7 taças. Você vai ver nesses episódios o derramamento do juízo de Deus sobre a terra. Então Deus é um agente da grande tribulação. Segundo agente, Satanás, através da figura do anticristo, que nós vamos falar hoje sobre ele um pouco. Terceiro, o homem. Com o avanço do pecado, com o aumento da iniquidade, como expliquei para vocês, com a multiplicação da maldade, o homem se tornará uma besta indomável, que irá praticar nesse período de tempo verdadeiras barbáries, brutalidades e violência. Será um tempo terrível. E o quarto agente da grande tribulação é a própria natureza, reagindo, entrando em colapso com tudo que está acontecendo. Então nós temos esses 4 agentes. E quando começa de fato a grande tribulação, segundo a Bíblia? Ela começa com o surgimento de uma figura enigmática na história. Vamos para as palavras de Jesus, lá no versículo 15, acompanha comigo. Versículo 15 do capítulo 24. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Jesus está falando de uma pessoa que vai adentrar no lugar santo. Essa pessoa vai cometer uma abominação que vai trazer desolação. Jesus nos dá uma dica importante. O profeta Daniel falou sobre essa pessoa. Olha que interessante. Jesus está falando desse homem que vai se levantar no tempo do fim, só que Jesus não gasta muita saliva falando sobre ele. Jesus fala assim, o profeta Daniel já falou sobre ele. Jesus não gasta muita coisa. O profeta Daniel fez um bom trabalho, ele já falou sobre ele. Então, Jesus está partindo do pressuposto que os seus discípulos conhecem as profecias de Daniel, que já leram que são familiares as falas de Daniel, a explicação de Daniel sobre o fim dos tempos. Então, essa fala de Jesus, no meu entendimento, ela é reveladora, porque ela mostra como era o estilo de vida dos discípulos do primeiro século. Eram pessoas que tinham uma mentalidade bíblica. Eram pessoas que conheciam as Escrituras. Eram pessoas que conheciam as profecias. Eram versados nas profecias. Tinham familiaridade com os textos proféticos. Essa fala, ela não é somente reveladora, mas também, de certa forma, é um convite para que nós, como igreja, venhamos também a adotar essa mentalidade bíblica. Precisamos, irmãos, amar as Escrituras, conhecer as profecias, conhecer o que o texto diz, o que a palavra diz. Lembra quando Paulo chega em Bereia? Paulo está ali naquele contexto, ainda o pessoal fala os crentes de Bereia, mas eles não eram crentes ainda. Eles eram irmãos judeus. Quando Paulo está falando sobre que Cristo é o cumprimento das Escrituras, o que os bereanos estão fazendo? Gente, é o apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos da história da igreja. Ele é um crânio, conhecedor de tudo. Ele chega lá com todo o seu cabedal teológico, mas os bereanos, eles não querem saber. Os bereanos, eles estão conferindo se o que Paulo está falando condiz com o que a Escritura diz. Então, nós precisamos, irmãos, ter essa postura principalmente no tempo do fim. Amém, igreja? Então, voltando, fechando parênteses, Daniel é o profeta que vai falar sobre o tempo do fim. Então, esse sermão escatológico de Jesus aqui, ele tem a espinha dorsal, as profecias de Daniel. Então, por isso é importante você ler Daniel para entender muita coisa que Jesus está falando. E Daniel fala, preste atenção nisso, Daniel fala que no fim dos tempos, se levantaria um homem que faria guerra ao povo de Deus. Se levantaria um homem que
iria guerrear contra o povo de Deus. Lutar contra o povo de Deus. E ele não somente fará isso, segundo as profecias de Daniel, mas também ele profanaria o templo. Ele faria um ato abominável no templo que traria desolação. Então agora, eu preciso da sua total atenção. Jesus aqui, ele fala, quando vocês virem no lugar santo o abominável da desolação. Que lugar é esse que Jesus está falando? Jesus está falando do templo, ok? Só que tem um problema. Hoje, se a gente olhar lá para Jerusalém, o templo não existe mais. Não está lá. O que restou do templo? O templo foi destruído, primeiro, segundo século, foi destruído o templo, os judeus foram espalhados pelo mundo. Depois dessa dispersão dos judeus, então, com o passar do tempo, foi construída uma mesquita no lugar do templo. O que sobrou do templo é só um muro, chamado Muro das Lamentações. Então, Jesus está falando desse lugar, só que esse lugar hoje não existe. Por isso, quem estuda as profecias, e eu não estou falando coisa da minha cabeça, é com base nas profecias, acredita-se na construção do terceiro templo, ok? Do terceiro templo. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses. Lá no capítulo 4, ele diz, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, no caso o anticristo, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só, Jesus, Daniel e o apóstolo Paulo, os três, eles estão falando que no tempo do fim, o homem, ele estará lá, ele vai entrar no lugar santo do templo, promovendo um ato abominável. Muito possivelmente, ou ele vai exigir adoração para ele mesmo, ou ele vai colocar lá uma estátua dele lá no templo, e aí qualquer uma das duas coisas é um ato de abominação para os judeus. Então, segura essa informação porque ela é importante, ok? Eu quero agora traçar com você uma linha do tempo escatológica com base no sermão de Jesus e nas profecias bíblicas que nós vamos citar aqui e estamos citando, ok? Então acompanhe comigo. Olha só, hoje nós estamos nos últimos dias, ok? Vai chegar o tempo chamado de princípio das dores. O princípio das dores vai haver guerra, terremoto, fome, o mundo estará ao caos. Então, nesse período surge, segundo as profecias, no contexto do Oriente Médio, surge um líder mundial que vai colocar ordem no caos, que vai arrumar a casa, que vai resolver os problemas, que vai deixar tudo no seu devido lugar. Esse líder, esse homem específico, ele vai promover um acordo de paz com os judeus. Isso conforme as profecias de Daniel. Ele realiza um acordo de paz com o povo judeu. O povo judeu, na sua grande maioria, não acredita que Jesus é o Messias. Logo, vão olhar para esse homem e vão enxergar nele a figura de um Messias. Esse homem vai construir, possivelmente, o terceiro templo de Jerusalém. Vai ganhar a confiança e depois, então, de promover uma pseudo-paz, esse tempo de paz ilusória, então ele vai promover um ato desolador no templo. Vai cometer isso que eu acabei de falar para vocês. Ou vai exigir adoração para ele mesmo, ou ele vai colocar lá uma estátua dele, sendo que, então, os judeus vão cair em si. Então, esse homem, nesse período de tempo, ele quebra o acordo de paz que ele fez com os judeus. E ele começa uma perseguição feroz contra judeus e cristãos. Por que judeus e cristãos? Porque os judeus e cristãos são aqueles que vão se opor a se ajoelhar e adorar qualquer outro tipo de coisa
estátua, imagem, entidade que não seja o Deus Todo-Poderoso. Então aqui, com esse ato, nesse período aqui, então começa o que nós conhecemos como a grande tribulação. Esse homem aqui que eu acabei de falar para vocês, segundo as profecias, ele é o famigerado anticristo. Ele tem vários nomes nas profecias e nos textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é conhecido, o anticristo é o seu nome escatológico, mas ele é conhecido como o homem da iniquidade, o texto que nós lemos aqui, homem da iniquidade, besta que sobe do mar, né, a besta lá de Apocalipse, Gog, rei do norte, entre outros que a gente poderia mensurar aqui. Então, o que é o anticristo? Alguém que se opõe a Cristo e alguém que quer ocupar o lugar de Cristo. Essa informação é importante. Alguém que quer ocupar o lugar do Senhor Jesus. Então, nós podemos definir o conceito anticristo em 3 aspectos. Ele se manifestou e se manifestará no tempo do fim de 3 formas. O anticristo, ele é uma pessoa, Paulo fala, o homem da iniquidade. Ele é uma pessoa de carne e osso, um CPF, um homem que vai ser usado por Satanás. Segundo, o anticristo também tem o seu império, que é a máquina do anticristo. Então nós temos lá no Apocalipse capítulo 13 a descrição da besta, né, numa linguagem totalmente simbólica que João está usando. A besta do capítulo 13 é o império do anticristo, que vai se manifestar no tempo do fim. E esse império é constituído por 10 nações, uma coalizão de nações que vão segui-lo cegamente e que vão perseguir e fazer guerra ao povo de Deus. Terceiro, para a gente já voltar aqui para o texto. Terceiro, existe o espírito do anticristo. Escute isso. O espírito do anticristo, o que é o espírito do anticristo? É a sua teologia, é a sua mensagem, é a sua filosofia. O espírito do anticristo, ele opera no mundo desde sempre. Desde sempre, ele opera no mundo. Como diz o apóstolo João, filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. E quem é mentiroso? Outro texto de João. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, que nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Preste atenção. Dentro da teologia do anticristo, o espírito do anticristo, fica evidente que o anticristo será alguém que negará a divindade de Jesus. Ele não reconhece Jesus como o Cristo, como o Messias. Ele nega a trindade, ele nega a filiação, ele nega que Deus tem um filho. E quando você percebe, quando você vai ler as profecias de Daniel, de Zacarias, de Ezequiel, do Apocalipse, você percebe que o anticristo é alguém que tem um denso ódio, um profundo ódio contra o povo de Deus. Então, dentro do bojo da teologia do anticristo, nós podemos colocar o antissemitismo e a cristofobia. Segura essas informações aí. Todo movimento, seja ele político, social ou religioso, que de alguma forma imprima, execute ou acredite em um desses pontos que eu comentei para vocês aqui, está encarnando o espírito do anticristo. Dentro desse entendimento, nós temos vários anticristos da história, vários. Faraó é uma espécie de anticristo. Nabucodonosor, uma espécie de anticristo. Antíoco Epifânio, uma espécie de anticristo. Herodes, Hitler, Nero, todos eles, preste atenção, foram uma espécie de arquétipos do anticristo escatológico. Foram mini anticristos, que executaram, que se moveram, que encarnaram o espírito do anticristo antes do anticristo vir no fim dos tempos. Então, basicamente, com o surgimento dessa figura enigmática aqui, começa o período chamado a Grande Tribulação. Um texto auxiliar que pode nos ajudar aqui é o texto de Apocalipse capítulo 6, que diz:
Vi quando um cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha! Versículo 2, vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse cavaleiro aqui não é Cristo, esse cavaleiro aqui é o anticristo. Todos os eventos que são citados na continuidade do capítulo 6 se encaixam exatamente dentro da proposta da grande tribulação. É só você ler. Então, abre-se o primeiro selo, vem esse cavaleiro com esse aspecto vencedor. E tudo que vem depois dele é fome, peste, guerra, desastres, em uma intensidade muito maior do que antes. Então, depois de falar a respeito do surgimento dessa figura, agora Jesus, ele vai fazer alertas, alguns alertas aos seus discípulos, a partir do versículo 16 até o 20. Então ele vai dizer, quando vocês virem isso acontecer, prestem atenção, tomem cuidado, saiam de perto. Então esse é o cenário da grande tribulação. E no versículo 21, ele diz, porque nesse tempo, Jesus dizendo, nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca, jamais haverá. Olha só o que Jesus fala, irmãos. Esse tempo será um tempo sem precedentes históricos. E olha que a humanidade já passou por diversas calamidades e atrocidades. Olha só, a humanidade já passou pelo dilúvio, que varreu o homem da face da terra, sobreviveu somente Noé e seus familiares. Dizimou o ser humano. Olha que calamidade foi isso. Nós tivemos desastres, vários desastres, pandemias. Quem pensa que o Covid foi a única, tivemos várias guerras mundiais, 2 pelo menos, guerras mundiais, e outras guerras que não são tão conhecidas, mas foram tão sangrentas, tão violentas quanto. Nós tivemos bombas nucleares que dizimaram cidades. Nós tivemos o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos. E aí, ainda, somando tudo isso que a terra já passou, vem o princípio das dores. E aí Jesus diz que nada se comparará com aquilo que há de vir. Nada. Nenhum período na história pode ser comparado com a grande tribulação. Você consegue entender a complexidade disso? E o grande conselho, eu gosto de me agarrar na esperança. Que nós estamos falando aqui sobre caos, né, coisas que a gente poderia estar ouvindo outras coisas, né? Mas como eu disse, a Bíblia fala sobre isso, e nós precisamos falar. E o grande conselho, como eu falei, eu gosto de me agarrar à esperança. E o grande conselho do Senhor, lá no início do capítulo 24, é: não se assustem. Jesus falando para os seus discípulos, não se assustem. E a pergunta, irmãos, é: como não se assustar diante dessas coisas? Como não se assustar? E a resposta, igreja, é crendo, acreditando, confiando, crendo na palavra, crendo nas promessas, crendo na liderança do Senhor Jesus, crendo que nós somos o povo de Deus, com quem o Senhor tem uma aliança e jamais pereceremos. Ainda que tudo venha desabar, ainda que nós venhamos a ser perseguidos, o nosso Deus está no controle da história e nós não precisamos temer. Vamos confiar e ter esperança, sabendo que o nosso Deus está controlando todas as coisas. O Senhor Jesus continua no versículo 22, eu preciso avançar. Ele diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando que as desgraças serão tamanhas, de todos os lados, de todas as formas, que se esses dias se estendessem, se esses dias fossem
Se a grande tribulação fosse mais tempo, certamente não ia sobrar ninguém para contar a história. Ele continua no versículo 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Preste atenção nisso. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu comentei no último sermão que o período do fim será um tempo marcado pelo engano. E principalmente o engano dentro da igreja. A fala de Jesus atesta que no período final surgirão ou emergirão do meio da igreja falsos profetas. Falsos profetas. E aqui, irmãos, olha só o nível disso aqui. Aqui não é só gente com boa lábia. Não são falsos profetas só que falam bem, que enganam as massas com a sua lábia. Aqui são homens que realizam sinais poderosos. O texto aqui em grego dá a ideia de sinais miraculosos. Por exemplo, uma pessoa não tem um olho, são sinais poderosos mesmo. Uma pessoa ressuscitar dos mortos, são coisas desse nível. É desse nível. Esse sinal aqui, esses sinais aqui que Jesus está falando, realizado pelos falsos profetas, essa fala está em total consonância com Mateus capítulo 7, lembra? Que Jesus fala que chegarão muitos naquele dia e dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, realizamos sinais e tudo mais. Jesus vai olhar para eles, não conheço vocês. Não conheço vocês, afastem-se de mim. Então, qual é a diferença dos sinais miraculosos operados pela igreja verdadeira em relação aos sinais e prodígios operados pelos falsos profetas no tempo do fim? Qual é a diferença? Porque a igreja, como eu vou mostrar para você, também vai caminhar realizando sinais no tempo do fim. A igreja também vai. Então, como diferenciar? Qual é a diferença dos sinais operados pelos falsos profetas e pela igreja verdadeira? Sabe qual é a diferença? A diferença é para onde os sinais apontam. Os milagres operados pelos falsos profetas apontam para eles mesmos. Apontam para o homem de Deus. Aponta para si mesmo. Enquanto que os sinais desempenhados pela igreja verdadeira apontam para o Cordeiro. Essa é a diferença. Porque esses falsos profetas, eles também sempre existiram na história da igreja. Sempre. Só você estudar a história da igreja, você vai ver. Sempre houve falsos profetas, hereges, etc. E aqui também vai ser em uma intensidade maior. Assim como os outros sinais, esse sinal também vai ser numa intensidade maior. A ponto deles não somente terem lábia, mas eles serem homens que fazem coisas extraordinárias, que vão encher os olhos de muitos. Hoje a gente vê isso. Pessoas atraídas pelo espetáculo. Sim ou não? Pessoas atraídas pelos homens de Deus. Querem profecia, querem palavra, querem palavras de consolo. O homem de Deus é alguém que faz muitas coisas, então você olha, algumas igrejas estão abarrotadas de gente. E são homens que têm impérios, geralmente, atrás deles. Pessoas seguem cegamente, atraídos pelo espetáculo. Porque o homem de Deus faz tal coisa. Porque ele realiza tal coisa. Mas esses falsos profetas, no dia do Senhor, eles não serão conhecidos por Jesus. Porque uma coisa é você dizer que conhece o Senhor, outra coisa é o Senhor dizer que conhece você. E eles não serão reconhecidos, porque os seus sinais apontam para eles mesmos. Estão guiando o povo
por um caminho perigoso. Então esses versículos, irmãos, comprovam mais uma vez que a igreja, os escolhidos do Senhor, eles estarão aqui no período tribulacional. Nós, aqui da comunidade, nós defendemos, temos falado muito sobre isso. Tanto aqui como na Reformar, que nós cremos que a igreja passará sim pela grande tribulação. E nós não precisamos ter medo, como eu falei. Porque é o Senhor que controla a história. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. De onde eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Ou seja, no meio do caos, a igreja do Senhor estará aqui. Uma igreja sofredora, sim, porque esse é o DNA da igreja. Essa é a identidade da igreja. Uma igreja sofredora, sim, mas derrotada não. Uma igreja perseguida, sim, mas calada não. Uma igreja de muitos mártires. Muitas pessoas que entregaram a sua vida pelo Senhor, derramaram o seu sangue pelo Senhor. Mas acima de tudo, uma igreja vencedora. Uma igreja que vence. E ela vence não pelo seu mérito. Ela vence, ela é vencedora porque ela lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. Ela é vencedora porque ela segue o Rei. O Rei que vence. E agora, irmãos, eu quero falar com vocês sobre os aspectos positivos da grande tribulação. Kleber, vai ter aspectos positivos na grande tribulação? Penso que sim. Até agora a gente focou nos aspectos negativos. Bom, a pergunta que podemos levantar para falar sobre isso é: qual será o papel da igreja na grande tribulação? Qual será o papel da igreja aqui nesses dias? Muitos temem a grande tribulação porque aprenderam desde sempre, foram ensinados que os que ficarem aqui na grande tribulação serão vítimas. Então, será que nesse período a igreja só irá sofrer? Será que nesse período a igreja vai só apanhar? Será que nesse período a igreja só vai ficar escondida, refugiada, fugindo de esconderijo em esconderijo? A resposta é não. O papel da igreja no tempo do fim será fundamental. Preste atenção nisso. Porque embora ser um tempo terrível, um tempo caótico, será também um período de grande colheita e salvação. Em Apocalipse 8, anote para você ler em casa, diz que o céu será tomado pela oração dos santos, que a oração dos santos subirão, e por conta da oração dos santos, os juízos serão derramados sobre a terra. Isso mostra que a igreja estará posicionada em oração. Isso mostra que a igreja não estará passiva. A igreja estará posicionada orando. Orando para quê? Para que os juízos de Deus aconteçam, para que Deus cumpra a sua palavra, para que Deus cumpra as profecias. A igreja vai estar orando e pedindo para que Deus faça aquilo que Ele disse que iria fazer. Nesse período, a igreja alcançará a sua maturidade, a sua maioridade. A igreja chegará no ápice da santidade. Eu disse semana passada, eu vou repetir. Os piores anos que o mundo enfrentará serão os maiores anos da igreja na face da terra. Uma coisa é bem clara na Bíblia. Jesus virá encontrar uma noiva santa.
A igreja que se encontrará com Jesus no tempo do fim é completamente santa. Olha o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 ao 27. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A grande pergunta é: como a igreja alcançará esse nível? Como que a igreja chegará nesse status de igreja gloriosa? Porque vamos ser sinceros, olhando para a realidade hoje, a forma com que vivemos o nosso cristianismo, nós não conseguimos visualizar esse ideal, sim ou não? É difícil, parece até utopia. Mas não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. A igreja chegará nesse nível, preste atenção agora, através de dois fatores. Dois fatores serão preponderantes para a igreja alcançar esse nível no tempo do fim. Primeiro, perseguição. Nós já falamos aqui. A perseguição será desencadeada no tempo do fim e irá purificar a noiva. A perseguição será o método de Deus. Diante da perseguição que irá acontecer no tempo do fim, é o tempo onde se separará homens de meninos, mulheres de meninas. Todos os missionários que falam sobre os países perseguidos ou que estão em países perseguidos, eles relatam uma coisa, preste atenção nisso, comece a atentar a isso. O cristianismo dessas localidades onde existe uma perseguição é um cristianismo mais puro do que nós temos do cristianismo no Ocidente. Porque em meio à perseguição, não existe espaço para você ser meio cristão. Não existe espaço para você viver um cristianismo meia boca. Quando a perseguição começar, não vai haver espaço para mediocridade. Ou somos ou não somos. E o segundo fator para a igreja alcançar esse nível no tempo do fim se chama avivamento. Eu estou falando, irmãos, do maior avivamento da história que será derramado antes do dia do Senhor. Isaías 60 diz, eu vou ler, depois você lê em casa, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti, porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Esse texto diz que no meio do caos, no meio da escuridão, a glória do Senhor estará sobre nós. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala quando o texto diz que a glória vai estar sobre nós, o poder de Deus estará sobre nós. A glória de Deus vai estar sobre a igreja no tempo da escuridão que tomará a terra. Sabe o que isso significa? Que a igreja vivenciará o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, de maior intensidade. Nós vamos viver milagres, os sinais, o poder, os prodígios. A igreja vivenciará também nesse tempo o livramento de Deus, assim como acontece lá no livro de Êxodo, onde os hebreus são preservados das pragas. Tudo isso será multiplicado no tempo do fim de uma maneira terrível. Mas nós vamos ver livramentos, sinais, provisão. E a igreja, irmãos, a glória do Senhor estará sobre a igreja. E a igreja estará de pé diante do Cordeiro. Tudo isso no meio de um furor terrível.
sobre esse grande avivamento do tempo do fim, nós precisamos voltar os nossos olhos e a nossa esperança para a profecia de Joel. O texto diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa promessa, ela teve um cumprimento imediato e parcial lá no Pentecostes, onde os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo. Inclusive, o apóstolo Pedro entende isso, e ele diz para aqueles que estão ali, que o que eles estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. Então, o apóstolo Pedro, ele interpreta que esses acontecimentos são como o início do cumprimento da profecia de Joel. Essa profecia, irmãos, ela não se cumpriu integralmente ainda, ela se cumpriu parcialmente. Eu quero ler com você isso. Se você puder abrir a sua Bíblia, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 28. Se você não quiser abrir, tudo bem. Está escrito: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz sangue. Preste atenção agora. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O cumprimento integral dessa promessa é antes do dia do Senhor. Preste atenção nesse detalhe do texto aqui. Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui o que nós temos nessa profecia de Joel? Nós temos avivamento, nós temos o caos e nós temos salvação. Tudo isso antes do dia do Senhor. Esse quadro é o quadro da grande tribulação. É exatamente o quadro da grande tribulação. Por isso, irmãos, eu creio em um grande avivamento no tempo do fim. O maior avivamento que já existiu. Já houveram muitos grandes avivamentos. Avivamentos que pararam guerras, que moveram cidades, que cidades se converteram. Avivamentos que colocaram homens ímpios de joelhos, homens intransigíveis, blasfemos, idólatras, diante do poder de Deus, se colocaram de joelhos. O paradigma da igreja do fim é o paradigma de Jonas. Lembra Jonas? Ele é enviado para pregar em Nínive, uma cidade violenta, uma cidade cruel. Tanto é que ele não quer ir para lá. Ele não quer ir para lá não é por qualquer outro motivo a não ser o medo. Porque os ninivitas eram cruéis. Eram sanguinolentos, sanguinários, violentos. Ele foge, depois o Senhor manda ele para lá de novo. Ele vai, mesmo contra a sua própria vontade, mesmo querendo que o juízo de Deus caísse sobre a cidade. O que vai acontecer? A cidade, vai haver um avivamento na cidade. Não é como um avivamento que a gente costuma entender. É um avivamento onde as pessoas começam a se converter. As pessoas começam a abandonar os seus pecados. As pessoas começam a cair de joelho diante da santidade de Deus. Já houve avivamentos como o da Rua Azusa. Sabe o que aconteceu na Rua Azusa, irmãos? Deus desceu naquele lugar. É só você ler a história. Milagres, prodígios,
Sinais aconteciam. Jornalistas dos periódicos, dos jornais da região, eles iam para lá, eles ficavam acampados. Ficavam acampados tentando observar o que estava acontecendo para relatar nos seus jornais. Porque eles não entendiam como que pessoas, paralíticos, levantavam, cegos eram curados, surdos eram curados. Tantas coisas extraordinárias aconteciam, eles não entendiam. Os bombeiros foram chamados várias vezes porque subia uma fumaça espessa. Eles achavam que estavam pegando fogo. Haviam várias denúncias que, está pegando fogo no prédio. Os bombeiros chegavam no local, eles eram envolvidos pela glória de Deus, eles não conseguiam sair. E não tinha fogo de verdade. Era outro tipo de fogo que estava acontecendo naquele lugar. O que dizer do avivamento do país de Gales? Avivamento que parou guerra, que começou numa sala de oração. O que dizer do avivamento entre os morávios, que durou cerca de 100 anos, que produziu o maior movimento de unidade da história da igreja. Pessoas com perspectivas teológicas diferentes começaram a caminhar juntos, em unidade, em oração, pregando o evangelho e anunciando a morte e a ressurreição do Cordeiro. Escute uma coisa, irmãos. Todos esses avivamentos foram poderosos. A gente poderia citar outros ainda. A gente poderia ficar aqui citando vários. Mas eu falo a vocês, com toda a convicção que eu tenho, que tudo isso foi apenas um vislumbre do que o Senhor fará no tempo do fim. Deus fará novamente. Deus fará novamente. Deus fará de novo. E agora numa intensidade maior. Atente para algo, para a gente caminhar para o fim. Se você perceber as características dos grandes avivamentos, os avivamentos históricos, todos eles têm muita coisa em comum, mas as principais são oração, arrependimento e missões. Oração. Um povo é despertado para a oração. Um povo é despertado para a oração e para a adoração. Um povo é despertado ao arrependimento, ao quebrantamento. Um povo que deixa os seus maus caminhos, deixa a sua vida profana, a sua vida pecaminosa, e passa a seguir agora o caminho do Senhor, com intencionalidade e missões. Todos, sem exceção, todos os avivamentos produziram missões. Olha para a igreja de Atos, uma igreja impulsionada pelo poder do Espírito para fazer missões. Essa igreja é uma igreja batizada no Espírito Santo, e eles saem anunciando com ousadia o nome do Senhor. Eu creio nesse batismo coletivo no tempo do fim. E quando eu falo de batismo com o Espírito Santo, eu não estou falando de ficarmos pulando, rodopiando, batendo os pés, não estou falando sobre isso. A ideia que muitos têm sobre avivamento é essa, e não é a perspectiva bíblica. Avivamento nos faz nos mover em relação ao outro, nos faz nos mover para fazer o nome do Cordeiro conhecido. Por isso que nós temos, no tempo do fim, segundo a profecia de Joel, o que surge no meio do caos é uma comunidade de profetas. A igreja como uma comunidade profética. Não será apenas uma pessoa anunciando o dia do Senhor. Não será poucas pessoas anunciando o dia do Senhor. Será uma companhia de profetas testemunhando acerca da vinda do Cordeiro. Eu creio nesse mover no tempo do fim, irmãos. E o que fica para nós como aplicação dessa mensagem? A grande questão é que não precisamos esperar o dia do Senhor para começar a viver essa realidade.
A esperança do futuro deve nos levar, irmãos, a termos uma vida intencional no presente. O dia do Senhor precisa estar queimando em nossos corações, a ponto de nos posicionarmos a partir de agora. O dia é hoje. É sobre isso que eu tenho orado nesses últimos dias. Orado por essa série de mensagens. Que as nossas afeições possam ser cativadas pelo dia do Senhor. Que as nossas afeições sejam cativadas por essa esperança. Que sejamos essa comunidade profética que irá anunciar com autoridade a volta do Senhor, que vai preparar o caminho do noivo no tempo do fim. Amém? Eu quero orar nessa noite. Nós vamos orar e já na sequência o pastor Dudu pode dar continuidade. Gostaria que você curvasse a sua fronte nesse instante. Ó Cristo, como nós amamos a sua palavra, Senhor. Senhor, queremos viver com intencionalidade no presente, Senhor. Queremos ser, Senhor, o povo que anuncia com autoridade a sua volta. Ah, Jesus, nos tira do conformismo. Nos tira, Senhor, da passividade, Senhor. Nos tira, Senhor, do conformismo, da rotina, Senhor. Nos tira, Senhor, desse lugar de tranquilidade. E nos leva, Senhor, a essa disposição mental de discípulos que estão prontos, que estão preparados para a sua vinda, para a sua volta, Senhor. Homens e mulheres que vão anunciar com autoridade o seu retorno. Eu oro sobre a igreja, Senhor, sobre a Mosaico nessa noite. Que possamos ser, Deus, homens e mulheres avivados, homens e mulheres dispostos a carregar a mensagem, custe o que custar, mesmo que isso custe a nossa reputação, que é aquilo que as pessoas falam de nós. Mesmo que isso custe o nosso status, mesmo que isso custe tudo, que possamos, Senhor, carregar com fidelidade a Tua mensagem no tempo do fim. Levanta, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo aqui, Senhor, nesse lugar, comprometidos com a missão, com a verdade do Teu reino. Nos desperta para essa verdade, Jesus. Nos desperta, Senhor. Não deixe que nós venhamos a viver uma vida sonolenta, amorfa, mas uma vida intencional na Tua presença. Uma comunidade orante, uma comunidade que ora, uma comunidade que anuncia, que prega, uma comunidade que é profética para esse mundo caído, para esse mundo derrotado, para esse mundo que está escravo de Satanás, escravo dos pecados, escravo do sistema, que nós possamos ser, Senhor, os diferenciais, os luzeiros nesse mundo, que possamos caminhar com essa esperança, a esperança do futuro queimando em nosso coração, a ponto de vivermos diferente o hoje. Leva-nos, Senhor, para este lugar. Leva-nos, Senhor, para esse posicionamento, para essa disposição mental. Aviva-nos, Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você